Gente, boa noite. Nossa aula de hoje, do dia 7, né? Nós vamos falar sobre volumes de tratamento em radioterapia, tá? Mas antes, a gente vai dar uma pincelada no que a gente falou na última aula, na plataforma, né? De sexta-feira, que foi sobre proteção na radioterapia e algumas questõezinhas, né, do estudo dirigido que a gente fez juntos. E eu gostaria de saber se vocês que já estão aqui na plataforma, vocês 4 na verdade, né, Railene, Sâmia, Márcio e Aline, se vocês assistiram o documentário já, tá? Pelo menos assistiu. Vocês assistiram? Eu já. O que vocês têm a me dizer? O que vocês entenderam? Gostaram do assunto, assim, dessa metodologia de assistir documentário e fazer resenha? Sim, a questão de a gente ver o quão é perigoso, né, a radiação. A gente não tem nem a dimensão, a gente mostra um pouco da dimensão do que ela causa, as consequências, né, negativas que ela causa, ela sendo usada de maneira irregular, né. Foi o que aconteceu lá em Goiânia, por irresponsabilidade dos donos, né, deixaram aquele equipamento lá num local onde tinha sido um prédio abandonado, onde pessoas, né, curiosas com certeza, foram lá e usaram aquele equipamento para fazer uma venda, e com isso, né, gerou aquele chamado, que até o rapaz fala lá, o senhor, e o brilho da morte, né, que ele ficou apaixonado pelo brilho da morte. Isso. Então a gente, infelizmente, né, eles foram condenados, isso aí o que, em 96, então praticamente o que, os 9 anos depois, 11 anos depois, quer dizer, e assim, foram culpados por um homicídio ainda culposo, né, quando não tem intenção de matar, inclusive foram ainda pela lei, né, teve a cortesia de cumprir a pena em trabalhos comunitários, né. Isso mostra que nosso país ainda precisa evoluir muito em questão de punir, principalmente aqueles que têm dinheiro, né. É verdade. Infelizmente. Então, é exatamente isso, Márcio. E outra coisa também, serve pra gente entender que não é porque a gente não consegue enxergar o inimigo, né? No caso, a radiação, a gente só fala que é perigoso e tal, mas a gente não tem muita noção porque a gente não vê, né? A mesma questão do vírus, né, que nós estamos presenciando hoje, essa pandemia. Muita gente ainda continua, né, sem tomar os devidos cuidados, porque não vê, não é uma coisa visível. Talvez se fosse uma doença, assim, né, com sintomas visíveis, né, que a pessoa pudesse ver mais, talvez as pessoas tivessem mais consciência, como é o caso da questão do vídeo, né, do documentário. A gente pode perceber que, por mais que a gente não consiga ver a radiação, ela é extremamente perigosa, né, causar danos irreversíveis, e é por isso que é tão importante a gente estar estudando tanto, a gente fala tanto sobre proteção radiológica, né, fala tanto sobre equipamentos de proteção, e aí tem muitos profissionais ainda que não se atentam, né, a utilizar os equipamentos de proteção porque não está vendo a radiação, então acha que não é algo perigoso, né? Então, um dos ensinamentos que a gente pode tirar do documentário, não só esse, se vocês gostarem desse tipo de assunto, para entender, porque é da nossa área, né? Não tem só esse. A gente... Érica, tu só fala um pouco mais próximo do teu fone de ouvido, do teu fone aí, por favor. Já?
Só isso, agora melhorou. É a questão, só te interrompendo um pouquinho, quando nós fizemos uma visita na UPA do Segundo Distrito, Sim. nós vimos com um profissional da radiologia, né? Acho que a Aline, você estava comigo, a Sena não estava não. Mas assim, nós vimos um profissional lá sem um dosímetro, né? Eu até perguntei para ele, né, que é de extrema importância, né? Sim. Porque é ele que faz a dimensão da radiação, né? Do quanto que a gente está adquirindo ela, né? Se porventura, né, a gente receber. E eu perguntei assim para ele, ele disse que estava guardado, entendeu? Assim, isso mostra que ele não está nem um pouco preocupado com a sua segurança, né? Exatamente. A questão do dosímetro, eu já vi professores meus durante a aula já falaram que já teve aluno, né, daqueles alunos assim, meio atentados, sabe? Que deixou o dosímetro perto da onde do aparelho, né, dentro da sala, para que ele ficasse pegando a radiação para ver o que ia acontecer. Gente, isso é uma tremenda falta de responsabilidade, de maturidade, né? A gente sabe que o dosímetro tá lá justamente para nos proteger, né? Ele fica... A nossa segurança, exatamente. Né? Porque aí todo mês a gente vê se a gente pegou radiação, né? Acima do limite. E aí o profissional é afastado, né? Até se recuperar, dá um tempinho aí de uns 15, 20 dias, um mês, para poder ver. E aí ele faz de novo o teste para ver a questão da radiação, para poder voltar a trabalhar. E aí um aluno fazer um negócio desse, não pode, né? É uma falta de responsabilidade, de maturidade. E é um equipamento, né, para profissionais, é uma coisa séria, né? Fazer o uso dos materiais, dos equipamentos de proteção e oferecer para os nossos pacientes também é de extrema importância, porque a gente tem que lembrar que a gente tem que nos proteger e proteger o próximo também, é um dever nosso, né? Quando a gente faz o juramento, a gente tá lá se comprometendo, né, a cuidar da saúde dos semelhantes, né? Então, vamos começar a falar aqui do assunto de sexta-feira, né, que foi sobre proteção em radioterapia. Nós iniciamos falando sobre o que é a radioproteção, né, em radioterapia. Quando aparecer o slide para vocês aí, bonitinho, vocês me avisem, tá? Porque eu acho que tá carregando, demorando. Boa noite. Boa noite, Adriana. Já começou a aula? A gente estava comentando sobre o documentário. Agora sim. Apareceu, Márcio? Agora sim. Beleza. Adriana, muta o teu microfone aí pra gente dar início, amor, por favor. Isso, obrigada. Bom, nós começamos a nossa aula de sexta-feira falando sobre proteção em radioterapia, né? E o conceito da radioterapia, né? Que vem a ser proteção radiológica ou radioproteção, que é usado para, como a gente já sabe, como todos os outros EPIs, né? Que a gente sabe qual é o destino dele, que é proteger contra a radiação ionizante, né? Vai aí prevenir ou reduzir ao máximo, né, os danos causados pela radiação, tá? Isso aí vai incluir os equipamentos de proteção individual, coletiva, tá? E aí nós vimos aí sobre os efeitos da radiação, né? Onde ela atinge os átomos. Isso vai aí numa cadeia, né? Pode dizer assim. Ela afeta... É um efeito dominó, né? Isso aí. Elas afetam os átomos, moléculas e as células, os tecidos, né, os órgãos, e aí ela pode acabar afetando o nosso corpo inteiro, tá? E aí nós vimos também sobre a questão das 3 radiações, né, que nós temos aí
disponíveis: radiação alfa, beta e gama, tá? Pode ser, gente, que ocorra aí uma questão, por exemplo, se perguntar, né? Qual o poder de penetração da radiação gama, né? Ou qual o poder de penetração da radiação alfa. E aí você pode estar dizendo, como nessa imagenzinha, né? A radiação alfa, ela é barrada apenas com a mão, né? A beta, ela consegue atravessar a mão e para num plástico. E a gama é a mais forte, né? Que consegue atravessar a mão, o plástico, o metal, tá bom? E só lembrando, né, que alfa e beta, né, são partículas, né, e gama e raio-x são ondas, né? Isso, esse Márcio, ele gosta de estudar mesmo, né? Ele é bom. Eu tô lembrando da aula de introdução radiológica. Pois é, gente. Como aqui é só essa questão aqui é só por efeito de lembrança mesmo do que vocês já estudaram, né? Como tu tá falando aí, vocês já estudaram isso. E como na questão da radioterapia é radiação, né? A gente mexe com acelerador linear e tal, aí a gente lembra aí do poder de penetração. E aí nós vamos para a classificação dos efeitos biológicos, né? Aonde a gente tem aí que eles podem ser divididos em 3 etapas, né? O efeito estocástico e determinístico, né, como uma forma de resposta, aonde os efeitos estocásticos, eles são aqueles que têm a probabilidade de ocorrência proporcional à dose de radiação recebida, né? Ela não tem exigência de limiar. Isso significa que doses pequenas, né, abaixo dos limites estabelecidos pelas normas, podem induzir esses efeitos, né, os efeitos estocásticos. E os efeitos determinísticos, que são causados por radiação total ou localizada de um tecido, tá? Ela pode gerar um grau de morte celular não compensado pela reposição ou reparo, tá? Com prejuízos detectados no funcionamento do tecido ou do órgão. Na questão dos efeitos determinísticos, existe um limiar de dose, tá? Abaixo do qual a perda da célula é insuficiente para prejudicar o tecido ou órgão de um modo detectável. Isso vai significar que os efeitos determinísticos, né, eles são produzidos por doses elevadas, acima do limiar, tá? Onde a gravidade do dano vai aumentar conforme a dose for aplicada, tá? E aí nós vimos também a questão dos efeitos imediatos e tardios, que é a questão do tempo, como nós já dá para entender. E imediatos são os efeitos que assim que você recebe a radiação, você vai sentir, né? E os tardios que pode demorar aí anos, meses a aparecerem, tá? E os efeitos somáticos e genéticos, né? Ou somáticos e hereditários, tá? Onde os efeitos somáticos são aqueles que surgem apenas na pessoa que sofreu a exposição à radiação, tá? Esses efeitos não afetam futuras gerações. A gravidade desses efeitos vai depender basicamente da dose recebida e da região atingida. Nós temos aí exemplos de efeitos somáticos: queimaduras, vômitos, cefaleia. Alguém lembra o que é cefaleia, que eu falei na última aula? Dor de cabeça. Dor de cabeça. Isso aí. Mas deixa eu responder também. Desculpa aí, tá? Depois eu deixo. Pois é, gente. E aí, ó, temos mais exemplos de efeitos somáticos, né? Diarreia, infecções, anemia, obstrução de vasos. Em casos mais graves de exposição, temos aí mutação do DNA ou a morte celular, né? E os efeitos hereditários ou genéticos, tá? São resultados de danos em células de órgãos reprodutores, né? E vai aí atingir os descendentes da pessoa que sofreu a radiação, tá? Eles podem se classificar em imediatos ou tardios, né? Os hereditários, como eu já expliquei, imediato acontece logo, os tardios demoram um pouquinho, né? E aí, como exemplo, nós temos aí a síndrome aguda de radiação, que é um dos efeitos imediatos, né?
e dos efeitos tardios, né, que são aqueles que acontecem depois de meses ou anos. O efeito tardio mais conhecido é o câncer, tá? Aí nós vimos aí os princípios e fatores de proteção radiológica, né, onde nós temos aí a diferença dos princípios, que são 4, né? Vocês souberam identificar bem aí, diferenciar bem, porque vocês já estudaram sobre isso, a gente está só relembrando. Justificação, né, que é a exposição à radiação justificada, onde o meu benefício vai superar qualquer malefício à saúde que essa radiação venha a me causar. O princípio de otimização, onde a proteção radiológica ela vai ser otimizada de uma forma que as doses mantenham-se tão baixas quanto razoavelmente execuíveis, né? Eu vou aí usar uma dose mais baixa que eu puder, mantendo a qualidade da minha imagem, né, do meu tratamento, daquilo que eu estou realizando. E aí eu vou usar o mais baixo que eu puder para preservar o meu paciente, mas sem prejudicar o resultado final do meu trabalho, tá? Limitação de dose, que é obedecer, né, as normas, os limites de dose. E a prevenção de acidente, né, que a gente já está careca de saber, que é a questão da utilização dos equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, né? Aí aplicado de acordo com o trabalho que eu vou fazer. E os fatores, né, que vem a ser tempo, distância e blindagem, tá todo mundo carequinha de saber também, né? O tempo é o pós-carregamento, reduz a dose do pessoal envolvido, o planejamento do tratamento, do manuseio das fontes radioativas. É essencial minimizar o tempo de exposição e otimizar o processo, né? Tá dentro aí da questão da otimização também, tá? A distância, né? As fontes não devem nunca ser preparadas com as mãos, na questão da radioterapia, né? Mas sim, elas devem ser seguradas com pinças, tá? Com pinças longas ou algum instrumento semelhante. Na questão da bracterapia, por exemplo, que a gente tem que manusear, né, as cápsulas, que a gente faz o tratamento diretamente no câncer. A gente tem que manter essa questão de distância, né? Ficar o mais longe possível e sempre tentar realizar as tarefas rapidamente, né? Não olhar diretamente para as fontes, mas através de espelhos, né? E manusear através de blindagens, tá bom? E a questão da blindagem, né? As fontes devem ficar sempre atrás dessa blindagem, né? Seja de tijolos de chumbo ou dentro de recipientes de transporte. E as únicas exceções são no momento da introdução, né, dessas cápsulas e quando estiverem dentro do paciente. Mesmo quando no paciente, deve-se dispor de algum tipo de blindagem para proteção da questão da enfermagem, né, dos enfermeiros e dos visitantes. Nós falamos também sobre a siglazinha IOE, né, que é o indivíduo ocupacionalmente exposto, que vem a ser quem trabalha diretamente com a radiação, né, que tem limite de dose estabelecido pela CNEM e que necessitam fazer o uso de dosímetro. E o público, né, que são todas as pessoas que não trabalham com a radiação, inclusive os outros funcionários, que não devem circular na sala de tratamentos enquanto houver pacientes, né? Não, somente quando for extremamente necessário. E o limite de dose estabelecido pela CNEM é menor do que o limite estabelecido para os indivíduos ocupacionalmente expostos, tá? Aí nós vimos aí a questão da proteção radiológica, que também estão inclusos os sinais luminosos, né? Eles estão aí encaixados dentro da proteção radiológica pelo fato de que eles estão avisando quando pode ou não entrar na sala, né? Luzinha verde, acesso permitido, não está tendo emissão de radiação. E a luzinha vermelha, entrada proibida, né? Está ali ocorrendo a emissão de radiação,
se entrar alguém, vai absorver aí radiação ionizante. Aí nós vimos a questão de como é a sala de radioterapia, né? Toda bem protegida, salinha de comando ali atrás de uma parede blindada, sempre com antessala, né? Para poder ter uma proteção maior. Distância entre o terreno vizinho também é muito importante, tá? Que nem uma sala de raio-x, gente. Sala de raio-x também, ela é toda protegida. Vocês já estudaram sobre isso também, é a mesma questão, tá? Tudo blindado, paredes com espessuras grandes, né? Para que não ocorra essa questão de radiação secundária que sai e atinja outros setores. E aí nós vimos a questão dos acidentes, né? Os acidentes da Polônia, que aí é interessante vocês prestarem atenção aí nesses acidentes, né? Desses exemplos de acidentes, caso ocorra alguma perguntinha para você falar, né? Redigir sobre algum desses acidentes, né? Eu posso pedir para você dizer qualquer um deles, ou eu posso pedir especificamente para você falar sobre o da Polônia, sobre o do Brasil, tá? O da Polônia, vocês podem fazer uma pesquisa também, estudar mais, tá? É o da Polônia, o de Goiânia e da Argentina, que eu coloquei aqui, né? Da Polônia foi em fevereiro de 2001, onde os pacientes foram submetidos à superexposição durante a radioterapia, né? E o acidente ocorreu após a queda de energia posterior à restauração do sistema, tá? A do acidente de Goiânia, né? Foi o que vocês assistiram ao documentário. Foi a cápsula contendo césio-137 encontrada na clínica de radioterapia abandonada e que as pessoas, né, ficaram passeando aí com o brilho da morte. Causaram queimaduras, amputação de membros, né? E o da Argentina, tá? Em 1968, onde o soldador boliviano encontrou uma fonte de césio-137, assim como no Brasil aconteceu, né? Só que no caso dele aí, ele guardou no bolso do avental durante cerca de 18 horas e aí teve amputação dos membros, tá? E vamos agora falar sobre a definição dos volumes de tratamento em radioterapia, tá? Para descrever um tratamento com radiação ionizante, são necessários no mínimo 3 parâmetros, tá, gente? Volume tratado, dose de radiação e técnica utilizada. Esses parâmetros, eles devem ser aplicados de uma maneira uniforme, né, nas diferentes instituições, para que os tratamentos possam ser analisados e comparados. Para este fim, foi desenvolvida a norma ICRO 50, tá? Internacional Comissão ou Radiação. E aí tem na apostila de vocês o nome em inglês todinho aí, porque não sou muito boa, sabe? Tá, essa norma foi... Eu pensei que tá terminando aí, ó. Terminei, ó. Como é que é, ó? Como é que é, ó? Terminei, Eric. hein? Internacional Comissão de quê? Units and não sei o que lá. O Eric é bom em espanhol, professora. Ah, não é espanhol, o Eric. O Márcio é bom de espanhol. Certo. Se fosse espanhol aqui mesmo, eu tava falando. Mas dá pra improvisar em inglês. Ele gosta muito. Sim, graças. Muito. Pois é, gente, essa norma foi publicada em 1993, né? E em 1999 foi acrescentado, né, na norma, onde são descritas as normas de prescrição, registro e relato dos tratamentos com feixe de fótons, tá? Nesse relatório, aí é necessário descrever todos esses pontos aí que a gente colocou, tá? Tipo de doença e a sua extensão, o volume irradiado que a gente viu também na aula de sexta-feira, né?
os parâmetros físicos, a técnica de radiação, o tempo total que vai ter o tratamento e o fracionamento. Com os resultados desse planejamento, vão passar aí a existir mais 2 volumes, volume tratado e volume irradiado, né? E aí, esses volumes vão estar detalhados agora, tá? GTV, tá aí o nome em inglês, mas tem a tradução. Volume tumoral visível ou palpável, tá? É o volume palpável ou visível do tumor, tá? Esse volume corresponde à parte da doença onde exige a maior concentração de células malignas. Se o tumor foi removido cirurgicamente, o GTV não pode ser definido, né? Porque aí a gente está vendo que é uma questão do volume palpável. Vai ser retirado, ele não pode ser definido, tá? A delimitação do GTV é baseada em anatomia topográfica e em considerações biológicas, sem levar em conta os fatores técnicos do tratamento, tá? Então, GTV, volume palpável ou visível, tá? Do tumor. Foi feita a cirurgia, já não é mais possível ver a questão desse volume, porque como a gente está vendo aí, é palpável, ele precisa estar lá, tá? Temos o CTV, tá? Volume tumoral clínico, tá? O CTV, ele corresponde ao volume de tecido que contém um GTV visível ou doença maligna microscópica, né, subclínica. O desenho do CTV, que é o volume tumoral clínico, né, é baseado em considerações anatômicas e topográficas. Quando a gente fala em topográfica, gente, a gente está falando da forma, né, do relevo, dessas coisas assim, desconsiderando-se o movimento do paciente e dos órgãos, tá? Porque, como a gente sabe, os órgãos, né, se movimentam, né, tem volume também. Então, a gente desconsidera a movimentação do paciente e dos órgãos, né, e analisa somente o tumor. Por exemplo, os linfonodos regionais. Lembra que a gente falou de linfonodos na mamografia? Que são volumes também. Agora que o Felipe vem entrar, gente, a aula tá quase para acabar. Vamos lá. É importante salientar que todo CTV, todo volume tumoral clínico, deve receber a dose prescrita no fracionamento especificado, tá? Lá na questão das normas do ICRO, né? Onde a gente tem um relatório para descrever o tipo de doença, a extensão, volume irradiado. E para o CTV, ele vai ter que receber a dose prescrita lá no nosso relatório, tá? Um exemplo é um tumor de pulmão que necessita receber 60 grays, fica tipo grays, eu acho que fala o nome, né? E nos linfonodos mediastinais apenas 45. Então, dependendo do tumor, né, a gente tem uma dose prescrita para aquele tumor receber, tá? Então, é o volume tumoral clínico. Temos o PTV, né? Planejando o volume-alvo, que é para assegurar que todos os tecidos inclusos no CTV recebem a dose prescrita. É necessário, de início, né, planejar e irradiar um volume geometricamente maior que os primeiros que a gente viu, o CTV, o PTV e o CTV, tá? Mas as margens de erro, no qual podem estar inclusos aí o movimento do tecido, né, os órgãos, o movimento do paciente, tá? A variação do formato do tecido, diferentes níveis de repressão, questão de enchimento da bexiga, tá? Então, aí, tudo isso, gente, são cálculos de volumes que os tumores podem ter, e aí a gente tem que sempre levar em consideração a questão de movimentação do paciente, dos órgãos, tá? Porque a gente sabe que a gente tem que afetar somente o tumor, né, irradiar somente o tumor e tentar preservar ao máximo os tecidos sadios que estão próximos, tá? E aí, nós temos o volume tratado, tá? Onde a gente tem descrito aí. Idealmente, a dose deveria ser liberada somente no PTV.
Mas devido às limitações das técnicas de tratamento, isso não é alcançado e permite a definição do volume tratado, né? É o volume englobado por uma isodose escolhida pelo radioterapeuta como sendo apropriada para se alcançar a proposta do tratamento. Cálculos, né? Tudo uma questão de cálculo, onde o radioterapeuta vai ver qual a dose apropriada para eu alcançar, né, o êxito do nosso tratamento, né, o tratamento do nosso paciente. E o volume irradiado, né, que é o volume do tecido que recebe uma dose considerada significativa em relação à tolerância dos tecidos normais. Esse volume vai depender da técnica de tratamento utilizada. Vou bolar uma atividadezinha para vocês de melhor entendimento dessa questão de volume tratado e irradiado. Eu vou trazer na próxima aula para vocês, tá? Pra gente entender melhor. Aí nós vamos para a questão de órgãos de risco, tá? Órgãos de risco são tecidos normais no qual a sensibilidade à radiação pode influenciar significativamente, né, no planejamento ou na dose prescrita, tá? Ele pode ser dividido em 3 classes, tá? Classe 1, classe 2 e classe 3. Na classe 1, são aí as lesões radioterápicas fatais que resultam em grande morbidade, tá? Na classe 2, são lesões consideradas aí moderadas, tá? E a classe 3 são lesões passageiras, reversíveis, tá? Ou que não resultam numa morbidade significativa, tá? Então aí, ó, questão de órgãos de risco, a gente pode ter uma pergunta aí, como são considerados esses órgãos de risco, né? Então, o que a gente pode falar sobre isso? São classificados em 3 classes, tá? Na classe 1 são aqueles fatais, de grande morbidade, né? Classe 2 são lesões moderadas e na classe 3 são aquelas lesões passageiras ou reversíveis, tá? Ixi, deu problema aqui. Será que eu não coloquei o resto do meu slide, gente? Acho que eu botei o slide errado. Tá tudo escuro. Não tem nada, tá tudo escuro. Eu acho que eu coloquei o slide que não tá terminado aqui pra vocês. Mas eu vou continuar falando. Falta bem pouquinho, vou só terminar de falar, tá? Mas tá na apostila. Todos foram pegar a apostila, gente? Eu peguei. Tem na apostila, tá? A continuação. Depois dos órgãos de risco, nós temos a questão da variação de dose. No PTV, né? Isso, e o ponto de referência do ICRO, tá? Só são esses 2 pontos que tá faltando aí no slide, mas tá tudo escritinho aí na apostila. Mas, tu tá com a apostila aí? Sim, se tu quiser eu leio. Olha como ele é inteligente, então leia pra gente. Oi, você agora, Eric, hein? Vamos lá, gente, presta atenção aí. Põe desligados. Se estiver conversando aqui é menos um ponto. Vamos lá. Tem que chiar, porque a Erika, ela fala chiando, ela fala órgãos. Só que não. Eu acho que é o microfone da Adriana, gente, que chia. Bem, gente, e outra coisa, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, eu tô aqui, pode falar comigo, tá bom? No meu PV. Vamos lá. Estão me escutando? Sim, professor, pode falar. Oi, gente, tem alguém aí? Eu tô, professor, eu tô aqui. Oi, sim, professor, pode falar. Ah, tá. Então tá, vamos lá. Variação de dose no PTV. Quando a dose em um volume é prescrita, essa dose deve ser liberada o mais homogeneamente possível, devido à curva de efeito de dose relacionado com o controle tumoral. O tratamento não pode ser realizado se a dose tiver uma grande variação no PTV.
Além do mais, qualquer comparação entre diferentes pacientes seria difícil, ou mesmo impossível. Entretanto, mesmo com uma distribuição de dose perfeitamente homogênea, a princípio desejável, alguma heterogeneidade é aceitável devido às razões técnicas. Então, em uma prescrição de dose, presume-se uma heterogeneidade de mais de 7% e menos de 5%. Se esse grau de homogeneidade não for obtido, é de responsabilidade do radioterapeuta de decidir se é aceitável ou não. Para tratamentos paliativos, uma maior heterogeneidade na distribuição de dose pode ser aceita. O ponto de referência do ICRU, ou ICRO, né? Posso falar, né? Sim. Eric? Ah, tá. O presente sistema de recomendações para relatório está baseado na seleção de um ponto dentro do PTV, que é referido como sendo o ponto de referência do ICRO. O ponto de referência do ICRO deve ser selecionado de acordo com os seguintes critérios. A dose no ponto deve ser clinicamente relevante e representativa do PTV. O ponto deve ser de fácil definição, de maneira clara e sem ambiguidade. O ponto deve ser selecionado onde a dose pode ser determinada com precisão fisicamente. O ponto deve ser selecionado onde não existe um grande gradiente de dose. Alguns pontos de ICRO para diferentes planejamentos estão demonstrados a seguir. Eu tenho o GTV e o CTV. Na definição desses dois volumes não houve mudança. São de conceitos apenas oncológicos e não consideram as técnicas de tratamento utilizadas. Quer falar alguma coisa? Lê bem, hein? Adriana tá dizendo... Oi. Ei, essa aqui é questão de prova, hein? Questão de prova. Aqui, ó. Ele gosta de me zoar. Ele é bom. Ai, meu Deus. Gente, o Felipe... Quer continuar? Não. Oi, professora, a senhora me chamou. Foi, tu tá dizendo aí que é brincadeira, né? Falando da minha voz bonitona. Sim. Essa questão do planejamento, ô Márcio, nós vamos ver na nossa próxima aula, tá? Que é a questão do planejamento e a oficina de moldes, que é a parte, assim, realmente da mão na massa. Vamos dizer assim. Só porque eu tava gostando de ser professor. Na próxima aula eu boto tu pra dar aula, então. Estuda aí. Isso mesmo. Já acabou, filho. Oi? Já acabou, Ô, Felipe, eu mandei tu entrar faz uns 30, 40 minutos. Eu tava ocupado, né? Eu tinha dado uma saída ali. Ah, tá. Entendi. Eu tava na rua. Então, Não podia botar não, na hora que mandou mensagem. tá. Então deixa eu fazer aqui, ó. A gente fez uma lista de exercícios na última aula que a gente teve. E aí, como tu chegou atrasado, eu vou escolher algumas perguntas pra fazer pra ti, pode ser? Rapaz, que eu igual todo mundo pode. Então, ó, vou fazer de novo perguntas que podem estar, assim, de maneira diferente na prova, né? Mas que tá no mesmo sentido, então é bom vocês saberem, tá? Entendi. Então, diga pra gente aí, de que profissionais é composta a equipe multidisciplinar na radioterapia? É o quê? Tá cortando tudo aí. De que profissionais é composta a equipe multidisciplinar na radioterapia? Espera aí que os cachorros que aqui não querem cá. Cala a boca, cachorro! Não vai dar de eu responder não. Quando eu vou responder pra tu, os cachorros. Alguém escreve pra ele aí. Alguém escreve pra ele aí que ele vai responder hoje. Fala aí de novo. É pra dar tempo dele pesquisar, gente. Qualquer coisa, pode pedir. Tem uns universitários aqui, ó. Qualquer coisa. Fala aí de novo. Felipe, eu quero saber de que profissionais é composta a equipe multidisciplinar em radioterapia. Em radioterapia do radiologista, o tecnólogo, o médico nuclear, o físico nuclear e os outros eu não sei mais o que inventar. Nuclear?
Não. Existe sim. Homem, O físico nuclear, sei lá, não sei mais o que eu vou inventar, não. Felipe, eu vou te dar uma porrada. A gente ainda não estudou sobre medicina nuclear, ô bonitão. A gente tá falando de radioterapia. Ah, tá, Tá? entendi. Então, assim, ó, a equipe multidisciplinar, Entendi. ela pode ser composta por diversos profissionais, tá? Mas aqui nós falamos especificamente de 3, né? Alguém diga aí os 3 que nós citamos na nossa aula. Pai, Filho e Espírito Santo. Vai lá. Médico radioterapeuta. Eu tenho físico médico, técnico ou tecnólogo em radioterapia. Isso, e qual é a função? E falando um pouco mais, né? Falando um pouco mais, eu tenho um psicólogo, O densometrista. Isso, até. São vários profissionais. Isso. E aí? Ele tem que estar atropelando o Márcio, a gente tem que estar atropelando assim ele, entendeu? Ele é assim na sala de aula desculpa, também. Na sala de aula vocês Enfermeiro também, né, professora? Sim, gente. São vários. Todos os profissionais que vocês imaginarem aí fazem parte da equipe multidisciplinar, tá? Nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, tá? Tecnólogo. Todos eles. Só que aqui a gente vai estar falando, né, dos principais, né, na questão da realização do exame. Físico, médico e técnico ou tecnólogo. Alguém me diz qual... Em relação dentro de sala de aula, nós fica bem na frente, eu e o Márcio. é. Aí vocês ficam competindo, quem consegue falar primeiro. Não, deixa tudo pra ele dentro de sala. Tá, e em questão aí da... Não, tem mais gente ainda. Em questão aí da falar. equipe multidisciplinar, eu quero saber a função, que vocês têm que estar craque nisso. Qual é a função do médico, do físico e do técnico ou tecnólogo? Fazer radioterapia. O tecnólogo é o que pega mais a bucha. Verificar e conferir diagnóstico, né? Isso. Explicar ao paciente como Só será fazer de realizado o conta que é tratamento. servente, engenheiro, mestre de obra e pedreiro. Vai colocando, começando do médico, o médico é o engenheiro, aí vai baixando as patentes. Aí vai pro mestre de obra, pro pedreiro e pro servente. Aí quem que é o servente nesse caso aí? É o tecnólogo não, o técnico, né? Radioterapeuta. Aí depois vem o físico, vem o coisa lá, depois vem o físico, aí o médico. Depois vem o técnico, né? O tecnólogo. Isso. Aí vai subindo, né? A patente, né? E não é uma questão de patente, gente. Vocês que estão falando assim. É dividido em funções, né? Não, a gente tá falando a questão de... mas a gente tá falando que desde o que ganha ruim até o mais alto. Ah, mas não é uma questão de ser ruim, gente. É uma questão de divisão de funções, né? O físico aí, como a gente sabe, ele tá mais capacitado para fazer os cálculos de dose, né? Ele mexe com física, então aí ele vai ficar responsável por isso. O médico de avaliar de qual é o câncer a ser tratado, né? Qual órgão a ser afetado, que a gente vai ter que irradiar, fazer o planejamento. E mais desses 3 profissionais, na verdade, toda a equipe multidisciplinar, ela vai ter que trabalhar junta, tá, gente? Então, assim, não tem essa questão de ser um melhor do que o outro, não. Sempre vai ter um que trabalha um pouquinho mais, é claro, né? Mas aí todo mundo tem que todo mundo trabalha em equipe, tá? Cada um fazendo, porque sempre vai ter uma parte que o técnico ou o tecnólogo não vai poder fazer, né? Como, por exemplo, fazer o diagnóstico do paciente. O médico, né? Exatamente. Ele não vai poder fazer o diagnóstico, ele não vai poder dizer como que vai ser feito o tratamento, assim como nas outras áreas, como eu falei pra vocês na mamografia. A própria gravidade dele, né? Isso. O técnico, gente, ele vai ser somente os olhos do médico, né? Em relação às radiografias, às mamografias, à tomografia, tá?
Assim, ele não vai poder dizer nada pro paciente, por mais que você, com os anos na profissão, você vai poder aprender a, né, identificar algumas patologias, algumas coisinhas, mas aí você não pode passar isso pro paciente, porque aí você pode se enrolar bonito, tá? Então, você aprende a identificar, né, o que você tá vendo ali, mas aí você não passa pro paciente, por mais assim, gritante que esteja ali na sua cara, alguma coisa que você esteja vendo. Quem tem essa função de diagnosticar, de falar, é o médico, tá? E aí, A nossa primeira professora. um de cada vez. Deixa pro médico. E se o médico não souber? O médico, ele tem que saber, irmão. Se ele não souber, não vai ser a gente que vai falar. Rapaz, no dia que eu tava lá na coisa, lá no. Dando uma olhada como é que o cara trabalhava, veio o médico lá perguntar se tava quebrado ou não. O braço do cara. Aonde? Ou era a mão. Não posso falar, né? Não, tu não tá falando nome de médico nem de profissional. Eu tô falando isso foi numa clínica, foi em clínica, hospital. Do público ou privado? Não é isso que eu quero saber, gente. Eu quero saber assim, Foi nas duas. tu viu um médico perguntando pro técnico se tinha alguma coisa na radiografia. Tava lá. Não, isso às vezes acontece, O gente. que ele achava, né? Isso, não, mas isso acontece. Só que aí o médico foi pedir opinião pro técnico que tá mais acostumado a lidar com a imagem radiológica, entendeu? O que tu não pode é, sem a autorização do médico, sem tu falar com o médico, simplesmente tu faz a radiografia, tu faz a mamografia, tu faz o exame do paciente, aí tu vê alguma coisinha, e aí tu pega e fala pro paciente. Não pode, entendeu? Geralmente os médicos se irritam contigo porque eles, né, uma grande maioria acha que eles são melhores. Então ele vai se irritar e aí, por mais que seja aquilo que tu tá dizendo, ele dá um jeito de te desmentir, entendeu? E quando eu falo em questão de não dizer, assim... É porque assim, né? É porque assim, a matéria que eles estudam na medicina, né, acho que deve ser umas 80 horas só de questão de raio-x, né, essas coisas. Então acho que por isso que eles têm essas dúvidas, né, de perguntar pro técnico, né, que ele já estudou aquilo, né? Exatamente, só que aí assim... Sem contar que é a moral, né? Que é a moral que o médico vem perguntar pra gente, né? Aí, ó. Pois é, gente. Aí é uma questão Mas são deve saber, situações né? diferentes, tá? Aí o médico vai procurar o profissional da radiologia, porque nós estamos lá vendo diariamente e tal. A gente estudou mais sobre a questão dos ossos. Aprofundado, isso. Aí é uma situação completamente diferente dessa que o Felipe citou pra gente, né? Aí, né, que ele estava falando, o médico foi buscar ajuda, né, opinião do técnico para os dois estudarem a imagem juntos. Outra situação é você realizar o exame do paciente, porque assim, o paciente chegou lá na UPA, no pronto-socorro, alguma coisa. O paciente chegou, você vai realizar o exame dele, você vai mandar ele lá para fora aguardar, né, enquanto você prepara tudo bonitinho, faz a impressão da radiografia, porque nós ainda trabalhamos assim nas UPAs, né, no pronto-socorro. Aí você entrega o exame pro paciente e o paciente vai levar até o médico aquela radiografia, tá? Então você não tá tendo contato ali com o médico. Você não pode pegar e dizer, olha, eu tô vendo isso aqui na tua radiografia, você tá com o pulmão todo comprometido, entendeu? Você não pode fazer isso diretamente pro paciente, mas se o médico vir te procurar, e tu pode dizer, olha, doutor, eu acho que tá aqui o problema, eu acho que tá trincado, eu acho que tá quebrado. Se o médico te perguntar, se ele for te procurar, entendeu? São duas situações bem diferentes. Tá bom, Felipe? Entendi. Show, então. Vamos fazer mais umas duas perguntinhas aí pra gente fechar. Então, principalmente para relembrar as partes, né, as questões mais importantes até agora, tá? Eu queria saber de forma clara, rápida, as formas de classificação dos efeitos biológicos. Vai lá, Márcio.
Vai lá, Márcio. Peraí, Ele tá procurando. peraí que eu tô. Aline, Matheus, tudo calado. Matheus, cadê o Matheus? Olha, parece que eu sou a professora que fico chamando. Não, Ó. o Matheus não tá aqui não, mulher. Então ele saiu. É, não. Tá, Tá, sim. não, esse Matheus aí é o meu diretor pedagógico. Eu uso a conta dele no celular e a minha conta no computador. O Matheus soltou a aula, foi? Ele tá... Não vai poder entrar esses dias porque ele tá sem internet. Ele me avisou. Fala, eu coloquei Matheus, eu te amo, sou tua fã número 1. E aí, Márcio, achou? Achou, Márcio? Oi? Achou? Achou? Rapaz, eu tô. Classificação. Ah, tá. Agora sim. É porque não tinha marcado aqui não. Vamos lá, presta atenção aí, ó. Além do ponto. Classificação dos efeitos biológicos são os estocásticos e determinísticos, que é uma forma de resposta, né? Eu tenho os imediatos e tardios, imediatos que já sabem, né? A questão já acontecer ele de forma rápida. E tardios que ele demora a aparecer. Eu tenho que é a questão do tempo. Eu tenho os somáticos e genéticos, que são os hereditários, questão de nível. Isso. Pode citar pra gente um exemplo de efeito tardio? Mas tu tá. Tô aqui. Rapaz, tá aí, eu Deve gostei ser dessa aquele pergunta aí, ó. que... Eu não tenho noção do efeito tardio. Ei, vamos usar um câncer, por exemplo. E exatamente, o câncer é o mais citado como um efeito tardio, né? E um efeito que acontece de imediato. Imediato é a carga. Ei, uma cefaleia. Cefaleia. Isso. Muito bem. Vômito. Vômito, cefaleia, diarreia. Falei já, vamos ficar ganeiro. Cefaleia. Quem lembra que é cefaleia aí, Isso, galera? Felipe, quem é que é Dor de cefaleia? cabeça. Aí, um ponto. Conta, Adriana. Caraca. Vai anotando aí. Vai anotando. Rapaz, se eu fosse dar um ponto por cada questão que vocês respondem correto, eu tava lascada. Você não ia fazer prova, não. E esse professor de vocês... Mas tenta, professora, tenta. Não, que esse professor de vocês dá ponto de graça, gente, não é assim, não. Já tá certo. Então, gente, deixa eu falar aqui sobre nossas próximas aulas, tá? A aula de amanhã, nós vamos ver... Hoje é dia 7, né? Hoje foi o volume de tratamento, Isso. né? Meu Deus, professora, ainda não fiz o negócio lá, a malamolência, ainda não Então tu fiz. faz, mulher, que é até dia 14 pra tu me entregar. Professor, eu posso entregar ele escrito na folha e mandar foto, eu tenho que mandar digitado. Pode tirar foto e me mandar, mas aí tu faz bonitinho, tá? Pra eu entender. Ah, tá. Ontem eu tava digitando aí sem querer, eu apaguei, eu parei de fazer que eu ia quebrar o celular. Tava fazendo sem querer, eu apertei apagar. Pode fazer, só que aí, gente, quem for mandar foto, porque o Márcio me entregou já, porque ele é agoniado, né? Quem for mandar foto, vocês façam aquele modelinho de cabeçalho que eu mandei no grupo, tá? Bem em cima, antes de começar tudo, você coloca o nome, a turma, a disciplina e o que é, tá? Amanhã, vocês podem escolher, gente. Escolham aí junto comigo. Vocês preferem... porque agora a gente tem a questão de um artigo. Falta só o artigo. Professor, não tem cabeçalho, não. E eu não quero escrever de novo, não. Como é que é, mulher? Não. Como é que é? Não entendi nada. Repete aí, professor, que eu não entendi foi nada. Vou repetir o que? Sobre o cabeçalho? Não, sobre o artigo de amanhã. Ó, é o seguinte. A prova vai valer 7 pontos.
tá? E nós vamos ter 2 atividades, cada uma valendo 1,5. A resenha do documentário, 1,5. E um artigo para ler e fazer uma resenha, mais 1,5. Tá? Essa lista de exercícios que nós fizemos, que a gente fez juntos, na verdade, quem tiver ela escrita é ponto extra, tá? Se precisar de ponto para completar aí a média final, tiver atividade aí, consegue alcançar a nota, tá? Ganha um pontinho extra. Aí é o seguinte, nós temos mais 2 aulas, uma para falar sobre planejamento e os moldes, tá? E a outra vai ser destinada a vocês lerem o artigo e fazerem a resenha. Aí vocês podem escolher. Amanhã a gente fazer a nossa última aula na plataforma, né? Falar sobre planejamento e moldes. E na quinta-feira vocês não entrarem na plataforma e só fazer o artigo. Ou o contrário, amanhã não entrar na plataforma e depois de amanhã sim. Entendeu? Não. Ela vai fazer o artigo depois de amanhã. É melhor se tu dar a aula amanhã, né? Termina o planejamento, eu assinar isso aí. Esse artigo, professora, eu ainda não sei nada do que eu tô fazendo nesse artigo. Como é que é, Adriana? Fale mais desse artigo aí, porque eu ainda não sei nada desse artigo. Eu tô batendo cabeça aqui com a resenha. Mulher é a mesma coisa. O artigo tá pronto, tu não vai fazer ele. Tu vai ler o que tá escrito, tá? E depois vai fazer um resumo do que tu leu, só isso. Esse que eu peguei junto com a apostila, né? Esse mesmo. Isso aí. Ai, Jesus. Mas então dê aula amanhã, melhor eu dar aula amanhã mesmo. E aí, a partir do dia 9, na quinta-feira, aí a gente já não vai ter mais aula na plataforma. Dia 9 vai ser para vocês fazerem um artigo. Minto, vai ter sim uma aula na plataforma, dia 10, tá? Na sexta-feira vai ser a revisão, tá? Bem rapidinho, a questão da revisão aí, eu não vou me alongar muito, vou falar só os pontos principais que podem cair na prova, tá? Vai ser na sexta-feira, então eu vou falar só assim, vou entregar a prova na mão de vocês, sabe? Falando. E aí, na segunda-feira, dia 13, vai ser uma reunião pedagógica que eu já falei pra vocês, mas na segunda-feira eu lembro de novo. Não vai ter aula, tá? Aí a prova vai ser na terça, dia 14. Fechou? Queria que a senhora manda a prova terça, né? A senhora manda a prova terça, né? Eu vou mandar a prova dia 14, na terça-feira, tá? Aí o dia 15 vai ser destinado a vocês fazerem essa prova. Vocês podem começar a fazer ela no dia 14 mesmo, na terça-feira, né? O dia 15 vocês vão me entregando, que eu vou corrigindo. Dia 15 vai ser destinado à correção de provas. E no dia 16 eu entrego as notas. Aí no dia 17... No caso, a resenha e esse artigo já terminou, já vai mandando também, né, pra senhora, né? No privado, isso, né? pode ir mandando. Mas se você não quiser mandar em cima da bucha, assim, você pode, tem até o dia da prova, até terça-feira que vem pra me mandar, tá? Não, vou mandar logo mesmo. Beleza. Aí, ó, depois da entrega de notas, dia 16, no dia 17, nós temos uma outra revisão de recuperação para quem não passar, tá? Aí no dia 20, a prova de recuperação. Dia 21, correção de prova. E dia 22, entregamos a nota final. Temos aí um diazinho de descanso e já iniciamos uma nova matéria. Tudo bem? Já pensou já na próxima matéria, Érica? Estou trabalhando. Estou trabalhando nisso. Érica, então... professora, anatomia 2 ainda provavelmente não vai ser agora, porque tem que ser mais presencial, né? Isso. É melhor ser presencial, aliás. Isso. A gente tá pegando matérias mais tranquilas pra plataforma, tá, gente? Enquanto der pra estar fazendo matéria de boa pra estar na plataforma, a gente vai adiando, tá bom? Ok. Então é isso. Érica.
É só questão, só um pouquinho. Pode falar. É do artigo. Esse Márcio ama a professora. Pode falar. Então vou ler esse artigo aqui e faço um resumo sobre ele. Exatamente. Márcio, tu vai ler esse artigo, vai fazer o resumo e vai mandar pra mim. É isso aí, gente. Mais alguma dúvida? Aula top. Não, amanhã a gente pergunta tudo de novo. Não tem problema, responde de novo. Posso ameaçar de dar uma porrada em você, mas eu respondo de novo. Professora, embora, tchau. Pode ir. Boa Boa noite. noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.